Bitcoin rolando e Ethereum voando. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e hoje é dia da nossa análise semanal. Bora pro vídeo! Bom, galera, nada melhor do que a gente começar a semana olhando aqui a nossa agenda semanal. Vou passar com vocês aqui hoje. Vamos ver como é que vai estar. Segunda-feira, acho que algo importante aqui é a questão das vendas de novas casas. É um bom indicador econômico dos Estados Unidos para ver se está aquecido ou não. Então, isso pode trazer uma volatilidade para o mercado. Depois aqui a gente tem mais indicadores de produção. Isso daqui são ordens de produção, né? Então se está produzindo bastante nos Estados Unidos. Confiança do consumidor aqui, como que está no mercado. Então a gente tem na quarta-feira a gente tem PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos, então do último trimestre do ano. Então Q4 dos Estados Unidos, a gente tem o PIB sendo divulgado. Isso sim pode afetar alguma coisa. Para quem investe no óleo aí, o óleo também vai ter aí os barris que pode significar alguma coisa. Europa com CPI, vindo ali a Alemanha, na verdade, né? E aí a gente tem seguro-desemprego e PMI aqui da Chicago e PCE. Então a gente tem aqui o PCE, que é o índice que o Fed gosta. Então na quinta-feira temos PCE, então pode mexer um pouquinho sim com o mercado, apesar de assim estar com volatilidade 2, é um índice que o Fed gosta muito. Então vamos ver aí como é que vai vir esse daqui. Se azedar isso daqui, a gente pode sim ter um impacto para baixo na quinta-feira. Sexta-feira temos aqui alguns dados de produção da China vindo para cá. A União Europeia tem CPI da União Europeia, então não afeta tanto, mas para saber como está a economia do mundo é interessante vocês acompanharem. Temos aqui para o Brasil PIB do quarto trimestre sendo divulgado. E aqui a gente entra em Manufacturing PMI, Manufacturing Prices, mais índices econômicos dos Estados Unidos. Beleza, a gente tem bastante índice econômico sendo gerado aí nesse próximo semana, com o PCE sendo a inflação que o Fed gosta. Então é interessante para a gente estar de olho aqui no PCE, para a gente estar olhando com carinho, mas nada que possa afetar muito. Só na quinta-feira acho que pode afetar o Bitcoin. Tá, falando no nosso amigo Bitcoin, vamos para ele. Bitcoin. Deixa eu abrir aqui. Tem algumas linhas de tendência que eu não guardei, mas tá bom. Deixa eu fechar algumas coisas aqui. Essas linhas de tendência eu acho que são as linhas de tendências brancas. Deixa eu guardar aqui. Se você não sabe o que eu tô fazendo aqui com a linha de tendência e tudo mais, essa semana vai sair no canal aí um vídeo com aulas do TrendView e eu falo um pouquinho dessa lista aqui de organização para vocês estarem colocando, super bacana. Então vamos lá, Bitcoin na análise diária, então tá todo aberto aqui. Eu já tirei bastante coisa. A gente subiu e basicamente ele está preso no canal. Então tá preso num canal aí de 50.500 e aí 52.500, vamos colocar. Enquanto o Bitcoin não sair daqui, ele está preso. Isso era uma order blocker já, era uma área de trânsito lá de trás da época de dezembro de 21, então ele está enrolado nesse ponto. Daqui para frente a gente tem uma área de 60 mil aqui que pode dar um enrosco e depois all time high se a gente furar. Mas correções a pelo menos 382 de FIBO não é absurdo quando a gente fala do Bitcoin. Então ele vir buscar aqui 42 mil pode ser algo interessante. Deixa eu só pegar aqui. Eu ainda não fiz algo que eu quero fazer aqui, mas eu vou fazer depois. Eu trago no próximo vídeo para vocês. Não tá nesse vídeo ainda, mas tudo bem. Vamos para o semanal, vamos dar uma olhadinha no semanal. E o semanal vai trazer bastante coisa aqui pra gente, bastante risco. Então as all time highs aqui, as VWAPs ficaram todas lá embaixo. A gente já tá aqui ó, uma barreira gigante nos 30 mil. Por isso que eu falo que esse rompimento aqui de 30 mil é cada vez mais
mais difícil de acontecer. Deixa eu esconder os da análise diária aqui, a gente tá... o semanal hoje é o primeiro dia, né, então da semana, então já tá pegando aqui, tá fazendo para baixo aqui, né, começou na segunda-feira, não, começou na segunda-feira 19, tá fechando hoje, ele tá fechando em baixa, depois de várias semanas em alta aqui, a gente tem o Bitcoin fechando uma semana em baixa, quase um doji. Pode significar alguma coisa, pode não significar, mas a gente está aqui pegando essa retração de Fibonacci aqui, ela traz a retração da all time high até aqui embaixo no semanal. O Bitcoin passando de 58 mil aqui, ó, ele fechando aqui em cima de 58 mil, ele acaba de romper as últimas barreiras para mudar a tendência. Então, fechando acima de 58 mil no semanal, galera, a gente começa a falar aí de novas all-time highs no futuro, mas até ele chegar nos 58 mil, ele pode sim voltar a corrigir. No semanal ele fala aqui algo em torno de 40, o que não está muito fora do nosso diário aqui. Quando a gente volta no diário e coloca nossos desenhos, a gente fala uma retração até 42. Então essa retração é bem possível. E aí, ele vai sair para onde essa semana? A gente tem outras acumulações aqui que ela pode pegar e levar. Cadê nossa régua? Então a gente tem aqui 23 barras ou 23 dias de acumulação. Se você pegar que essa acumulação veio até aqui, ó, se a gente falar no Wyckoff, foram 63 barras até esse movimento grande aqui. Tudo bem que é uma amplitude grande ali de valor que a gente coloca, mas foram 63 barras. Que ele chegou a subir aqui 10%. Caiu aqui 13%, já está falando de 20%, é um valor considerável, mas foram 63 barras aí até o rompimento. Nesse momento a gente está falando aqui na reguinha nossa que ele chegou, começou a fazer acumulação não faz tempo, 12 barras, 11 barras aí. Então, podemos ter um enrosco, ele voltar a ficar aqui por mais tempo? Podemos. Então não é uma acumulação nada absurdo disso acontecer. Quer pegar essa outra acumulação para a gente ver aí quanto tempo foi? Então daqui a aqui que ele começou, mais 61 barras. Então assim, tiveram acumulações grandes de 2 meses até chegar. Podemos ficar aqui 2 meses? Estamos falando que 2 meses é mais ou menos o halving. Inclusive preciso fazer um vídeo essa semana para falar do halving, se não colocar essa semana que vem sem falta. Então pode ser que a gente veja esse preço enroscar até o halving, não é nada difícil de acontecer. Mas agora vamos para os indicadores do Bitcoin. Primeiro indicador que eu quero trazer para vocês são os nossos amigos mineirinhos. Então os mineradores vêm cada vez mais vendendo Bitcoin, desde aqui de março de 23, que ele traz quase um ano, né, de histórico aqui no que eu coloquei, até fevereiro de 25, então teve uma venda na sexta-feira. Mas se você pegar o preço, ele tem um equilíbrio nesse ano, né? Ele teve uma queda aqui. Era para trazer os dois aqui. Era para estar pegando 17, tá trazendo os dois ali juntos, ó. Então aqui, ó, por mais que tenha vendido bastante, eles estejam vendendo aqui, ele segurou. Tá indo, aqui ele começa a vender e o preço começa a subir. Então mesmo vendendo os bitcoins, a gente tem uma parábola diferente, né? Preço subindo e quantidade de bitcoins caindo. É o que traz aí, na verdade, assim, o valor, né? Não o preço do Bitcoin em si, mas o valor que os mineradores têm em dólar. Então, o valor que eles têm em dólar subiu e o preço caiu aqui mesmo eles vendendo a quantidade. Até por causa da questão do custo e do preço de venda que a gente vai ver depois lá. Vamos ver agora. É esse gráfico aqui que é o custo de produção. Então a gente está aí com o Bitcoin sendo vendido acima do custo de produção. Então o custo dele está em 49.800, o preço de mercado está 51 e os mineradores estão vendendo a 55. Aí está ganhando um pouquinho, apesar do custo ter subido. Tem uma variação do custo subindo aqui, nessa linha total ela subiu um pouco. Ele está aqui vendendo, está vendendo bem, então ele está vendendo acima dos custos do que ele está produzindo, está ganhando aqui. Então você tem bitcoins que eles fizeram aqui, então ele está ganhando. Quando essa linha vem aqui para baixo, essa verde aqui, o preço está bem ruim mesmo. Agora aqui é por isso que eles estão aproveitando.
cara, esse custo para cima, porque depois do halving esse custo vai subir. Vai subir com certeza, e daí a gente vai ter o preço sendo engolido pelos novos custos. Porque a gente vai minerar, vai ganhar menos bitcoins na mineração. Vou trazer um vídeo falando do halving para vocês com certeza. Então nossos amigos mineirinhos são isso. Vamos ver agora os ETFs. ETFs, cara, esse daqui da Dune aqui é muito bacana. Esse cara montou um dashboard bem legal. Dados interessantes: 3,7% de todo o supply de Bitcoin já está alocado nos ETFs. É assustador, né? Se a gente falar que um negócio dura aí, sei lá, um mês e pouco, que foi aprovado, os caras já possuem 3,7% do Bitcoin, do supply de Bitcoin com eles. E eles têm uma capacidade de absorção, né, do que foi produzido de 8,50 no dia. Então eles já sim mexem no ponteiro. E aqui acho que é o mais importante, que é o inflow e o outflow, né? Na verdade o net flow. A gente ainda tem aqui positivos. A gente teve aí na quinta-feira quase zerando, então foi, e na sexta a gente teve. Por mais que os mineradores estejam vendendo, e na quinta-feira eles até aumentaram um pouquinho o seu estoque e não venderam, os ETFs estão comprando essa produção de venda dos mineradores. E aí, como o mercado spot a gente vai chegar no diário ali do Bitcoin, né, no sentimento do Bitcoin, mas como o spot tá meio que em linha, até caindo um pouquinho o volume de spot, os ETFs estão absorvendo a venda dos mineradores, por isso que a gente não vê o preço caindo por enquanto. Falando de detentoras, né, dos ETFs aqui, das holders, a gente fala ainda a Grayscale vendendo, cada vez menos. Se você pegar aqui uma curva da Grayscale, vem fazendo uma curva de venda menor do que foi no começo, né, que foi aquelas pancadas logo que começou, mas ainda você tem aqui, aí você tem tanto BlackRock como Fidelity, que é o preto e o verde, chupando esses bitcoins, tanto da Grayscale quanto dos mineradores que estão vendendo aqui. Então por isso que esse inflow ficou mais alto aqui, né? O net flow ficou em inflow, a gente teve isso daqui. Tem alguns outros dados interessantes aqui para acompanhar, como tá aqui um overview de ETF, quem tem mais, quem tem menos. Ainda aqui o grande detentor é a BlackRock, mas já começa esse mercado a diluir, ó. Começou lá em cima 100% era da BlackRock, não, da Grayscale. E agora a Grayscale já está com 60% de mercado. Quanto mais a gente vê isso dividido, menos os bitcoins da Grayscale vão fazer diferença. Isso é super bacana. E aí tem outros dados aqui, mas acho que os relevantes são aqueles. E esse daqui para a gente ver a distribuição, né? Então aí até a 21 Shares aqui, ela tem uma parcelinha. E se você pegar o cinzinha claro aqui, é Bitwise, pode até ser, mas a gente fala aqui que esses quatro aqui já estão começando a fazer uma bocanhada grande, com a BlackRock e a Fidelity abrindo as bocas aqui bem grande. A gente vê quem são os reais players aí no mercado. Aqui ele tem uma visão diferente também, né? Mas é a mesma aqui, com o aumento dos bitcoins dentro dos ETFs. Então começou com esse número de bitcoins, a gente já está com esse número. Por mais que a Grayscale esteja vendendo, o aumento da boca da BlackRock, da Fidelity e outros players aqui, apesar que tem players que não mudou muito aqui, mas a 21 Shares e a Bitwise compraram um pouquinho a mais, abriram um pouquinho as suas bocas aqui nessas semanas aqui. Então você dá para ter um quadro bem legal de como estão os bitcoins. E eu vejo o preço aí lateralizado justamente por causa disso. Vamos para o sentimento. Bitcoin, galera. Então estamos aqui no Bitcoin. Preço lateralizado. Open Interest lateralizado, que fala na coin margin aqui, então das moedas, até caindo um pouquinho, mas bem lateralizado. E o Open Interest de stablecoin caindo aqui um pouquinho. Então a gente vê bem sem direção, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê uma queda do Open Interest, isso pode ser interessante, ele vem caindo sim. E o CoinMargin, compensação, não vem caindo.
vem dando uma segurada aí, mas meio que lateralizado. É o que a gente vê do preço aqui, é bem complicado na hora que a gente fala do sentimento de como tá as coisas. Long e short, então a gente tem o varejão querendo começar a shortar aqui, o que pode ser. Funding rate 1.60, tá um pouco acima, mas nada que faça ser bem quente para tá uma queda assim. Mas tá quente sim, a gente vai para a matriz de funding para dar uma olhada depois. Ela tá uma matriz quente, então assim, isso é um fator que pode determinar a queda. A falta de interesse aqui, principalmente em open interest de stablecoin, é uma coisa que pega. E aí a gente vê aqui, ó, a gente vê o spot subindo agora nesses últimos dias, né? No final de semana aqui teve uma subida. Então ele vem bem em linha reta, que eu falei para vocês aqui. E o Coin Margin subiu aqui um pouquinho nas negociações, diferente, tá aqui, né? Diferente do stable que a gente está vendo que está caindo aqui, ele está vindo mais abaixo. Vamos ver na CoinGlass só para a gente ver o Open Interest. Open Interest da CoinGlass um pouquinho diferente aqui, não, até que tá a mesma coisa, não tá tão diferente. Eu não sei se a Coinalyze colocou aqui a CME, deixa eu ver. Não colocou, continua sem ter a CME aqui. Então vale a pena a gente olhar aqui sim o Open Interest da Coinalyze. Mas em termos de figura gráfica continua a mesma. Não mudou muito aqui não a questão da figura gráfica, é bem o que a gente está colocando. Sentimento bem esquisito mesmo. Vamos olhar a matriz de funding rate aqui para a gente estar olhando. A gente teve os vencimentos do Deribit, depois a gente pode até olhar o vencimento de opções, mas agora para o começo do mês não tem muita coisa relevante. A matriz está bem quente, nosso Ethereum, a gente vai chegar nele aqui, mas como está quente o Ethereum, você pegar uma matriz bem quente, mesmo o BNB que está negativo, mas ele chegou a quase 0,1 aqui, ele está menos 0,01, está bem pesada a matriz, bem pesada. Olha por essa matriz de funding rate aqui, cara, a gente vê uma pressão muito forte no mercado para uma queda. Vamos voltar para o gráfico. Resumo do Bitcoin. Então, ele está lateralizado. Os ETFs e a novo player que a gente tem que considerar, não pode deixar desconsiderado, vem continuando com o inflow, então está positivo a entrada de Bitcoin dentro do ETF, que deve estar segurando o preço, essa queda não ser mais acentuada. Os mineradores estão vendendo ainda, mas a galera está conseguindo absorver dentro dos ETFs, então é o que está segurando, mas a gente tem um sentimento onde mostra um peso muito forte aqui, uma pressão muito forte de correção, o que é saudável, né? A gente vê uma correção aqui do Bitcoin, nada impede de ser uma acumulação para explodir, mas tá com mais cara de ser uma distribuição do que uma acumulação. Para a gente voltar aqui, ter algo aqui, eu vou trazer na semana que vem para vocês alguns alvos diferentes intermediários até os 42 mil que a gente pode estar chegando aí com as order blocks aqui e todo o processo. A gente pode dar uma olhadinha aqui nesse daqui, não vai aparecer aqui, não adianta. Eu vou olhar diferente ali para estar colocando para vocês certinho como é que vai ser. Eu vou trazer de maneira, eu vou estar olhando ali e colocando trazendo para vocês de maneira diferente aí como vai estar sendo. Mas tá com uma cara de distribuição aqui. Podemos romper, mas o sentimento não mostra isso. Por mais que a gente tenha ali os ETFs, só se os ETFs tiverem um fluxo muito grande de entrada para segurar. Mas o sentimento do mercado mostra um mercado muito quente, necessitando aí, principalmente as corretoras, de uma correção para baixar aquele funding. O spread tá bem complicado. Ethereum, galera, cara, Ethereum é lua. De novo subiu aqui com um volume considerável, se você pensar que é um domingo hoje. Ele subiu, se a gente pegar toda a matriz aqui do Ethereum, ele já deixou para trás também ali toda essa parte. Vamos no semanal dele aqui para a gente dar uma olhada. Deixa eu só tirar algumas coisas do desenho aqui. Então ele deixou para trás,
Vem com alvos, eu já até coloquei alvos aqui, o próximo ponto de enrosco é em 3.500 aqui, depois 4.100, e aí a gente vai para Total Time High, são mais 3 pontos que o Ethereum precisa pegar. A questão do Ethereum é que ele vem aqui numa subida, se a gente pegar a nossa reguinha, desde essa virada aqui, são 18 barras, 102% de valorização. Ou seja, o Ethereum em 7, 14, 21, em 3 semanas, ele dobrou de valor. Quem diria, hein? E eu não peguei esse daqui, eu peguei parte desse movimento, surfei uma parte desse movimento aqui, mas foi bem pequeno, acabei fechando a posição, acho que foi quando reverteu aqui, voltou, foi aqui quando fez essa reversão, eu peguei essa subida, depois dessa descida, saí do mercado, não peguei essa subida de novo, porque eu não consegui, eu não estava acreditando nessa semana aqui, justamente por causa da matriz de funding, eu estava achando que a gente teria uma lateralização aqui, e se, assim, aliás eu estou ali na semana, desculpa. Então vamos corrigir o que eu falei aqui, né? Foram 133 dias, né? Então assim, foram 126 dias, 18 barras. Mas ainda se a gente falar, em 4 meses o Ethereum valorizou 100%. Eu surfei parte disso, eu acho que foi aqui, eu surfei essa parte aqui, depois ele voltou, corrigiu, saí. Eu não consegui entrar porque teve uma pequena acumulação aqui, né? Mas eu achei que seria maior, não achava que num domingo o Ethereum fosse estourar mais 4% para cima aqui. É bem diferente do Bitcoin, mas eu acho que o que traz o Ethereum aqui está a 60 dias da divulgação da data limite do ETF, então o ETF de Ethereum está hypando aqui esse pedaço. Então a gente tem esse ETF de Ethereum. O que está acontecendo? Eu trouxe a notícia na semana passada. Eu não estou trazendo notícias aqui, eu posso trazer a partir da semana que vem de novo. Vou separar algumas notícias para a gente estar vendo aqui do que foi a semana. Mas eu trouxe aqui a notícia de que a galera está com fila para abrir nós de validação do Ethereum. Então assim, a galera quer fazer staking. Então tem mais galera comprando para fazer staking do que qualquer outra coisa, então ninguém está querendo vender e o preço vai subindo. A gente vai ter aí um hype muito grande para até a saída desse valor de Ethereum. A BlackRock tem muito Ethereum, então assim, na hora que aprovar, esse preço pode subir, pode cair, pode ser um short infinito, mas até agora a gente não vê mudanças. Vamos para a hora só. A hora continua subindo. Deixa eu colocar minha tendência aqui para dentro. E tá indo embora. Assim, sem sombra de dúvidas. Desde as 6 horas da tarde que a gente teve a virada do funding aqui, o Bitcoin vem vindo embora. Nossa galera aqui, 6 horas da tarde aqui, tá, gente? Então era 1 hora da tarde no Brasil, então parte da tarde aqui no Brasil. Lembrando que eu tô no PC mais 1. Então, cara, foi embora e tá indo o Ethereum aqui. Semana de Ethereum, muito difícil dizer, gente. Tá com muita força, tá com muito hype, tá com muito FOMO. O preço vem subindo. Vamos lá agora para a parte de sentimento do Ethereum pra gente dar uma olhada. Acho que primeiro é falar dessa matriz de funding, né? Ela tá muito quente mesmo. Cara, tá muito pesado, se a gente olhar aqui, tá bem pesado. Olha, é bem alto. Vamos agora para o sentimento. Cara, olha que coisa, olha o quanto que a gente teve de Open Interest aberto hoje de Ethereum aqui no stable, e a gente teve aqui a galera que estava shortando sendo fechada aqui, ó, em margem, fechando muito. Estão tentando subir agora para tentar fazer um short, mas o volume aqui de Ethereum está muito forte, a entrada. Então a gente tem Open Interest subindo, com o preço subindo. Agora a gente teve o Open Interest subindo, teve uma correção aqui dos margeados por moeda, mas ele continua indo. O long short rate está meio que no centro. O funding está subindo, então vamos pegar aqui essa época.
tivemos algumas correções, mas nada tão absurdo assim. Ele pode sinalizar uma lateralização, mas acho que o que mais é importante é isso daqui, ó, CVD Spot. E se isso daqui estiver subindo, pode estar funding negativo, pode estar o que for. Se a galera tá comprando para holdar, cara, que é o que tá acontecendo aí, que a gente tá vendo nos nódulos, não adianta. Não adianta vir aqui tentar trazer o CoinMargin para shortar, que não vai estar com uma exponencial muito forte no CVD Spot. A galera tá comprando muito em spots, cara. Tá guardando Ethereum, tá acreditando aí numa valorização e Ethereum a 10 mil. Enquanto isso fizer, vai puxar tudo para cima sem derrubar. Então assim, a força tá aqui enquanto essa galera estiver comprando no spot. E a galera que vem aqui, o dinheiro tá entrando, então a galera tá surfando futuros, essa subida e abrindo as posições de long aí no nosso amigo Ethereum. De volta para ele. Então assim, galera, vamos fechar aqui, até 3.500 ele pode subir. Tem um order blocker aqui nos 3.400? Tem. Então entre 3.400 e 3.500 ele tem aqui 10% para subir tranquilamente, sem trânsito. Ele pode subir agora, pode chegar essa semana aos 10% e enroscar aqui em cima, mas tá tudo muito pesado, tá, galera, chegando. Uma correção aqui não seria nenhum absurdo, ou mesmo uma lateralização para começar a fazer uma nova acumulação, né? O preço não tem fôlego, mas enquanto estiver comprando no spot, galera, isso não vai estar vindo de uma maneira. Ele até ameaçou virar aqui, ó, a tendência, mas aqui ele já revirou de novo para verde e tá indo para seguir uma subida. RSI com uma divergência de topo pode sinalizar uma correção, mas não é nada certo, então podemos ter uma correção aqui, uma lateralização, talvez. Cara, eu acredito numa lateralização, mas o Ethereum, diferente do Bitcoin, que eu vejo ali o Bitcoin sendo meio que puxado por uma correção ali, não sei de quanto, o Ethereum eu vejo aqui uma subida ainda muito tranquila para subir, por mais que o fund tenha pesado. E o Ethereum ainda é mais fácil para as corretoras fazerem uma manipulação e derrubar o preço ali para zerar aquele funding com certeza, do que o Bitcoin agora que está nos institucionais. Então, se parar a compra spot, a gente vai ter uma correção sim do Ethereum. Para quanto? Não sei. Talvez de volta nessa base aqui do perfil de volume, e ele vir aqui a 26.700, ou mesmo parar aqui em 30, 26.700, 2.600, e aqui ou 2.900 aqui nessa base, voltar assim, ser uma tentativa de escapada e voltar nessa lateralização aqui, nessa distribuição. Então ele fez aqui, tentou escapar, ele volta, faz a acumulação e sai, não sei, pode ser. Mas o Ethereum até 3.500 não tem força não. Como eu tô agindo com essas duas moedas, Ethereum voltando uma correção em um ponto de entrada, eu ainda tô entrando para cima. E o Bitcoin eu tô esperando romper esse canal para saber o que eu faço com o Bitcoin. Sempre com o pé atrás por causa do sentimento que está muito pesado aí, indicando correções. Mas se o spot não quiser e o ETF não quiser, no caso do Bitcoin, a gente vai seguir com o preço. Bom, galera, de volta para mim, para a gente fazer o resumo. Então, Bitcoin lateralizado e pressionado aí. Eu acho que o Bitcoin vai voltar a ter um aumento de volume quando o aumento do preço, quando romper aquela acumulação. E aquela acumulação pode ser que ela pare quando os mineradores pararem de vender. Então, quando a gente vê aquela linha dos mineradores estabilizando e os ETFs mantendo, a gente pode ter uma outra entrada de grana e vindo. Normalmente a gente tem uma queda próxima ao halving, acho que isso é bacana, eu não tinha falado lá, mas tem historicamente uma correção de preço próximo ao halving, a gente pode ver essa correção agora e aí ela seguir e ir para o mercado. Mas Ethereum tá voando e o Ethereum tá indo aí muito pro fumo do ETF, onde todo mundo quer se tornar um nó de validação, ou seja, precisa fazer staking hoje, porque é Proof of Stake, o Ethereum ele não é mais Proof of Work, então você precisa abrir um stake de Ethereum para ser um nó e receber recompensas.
e tem fila para isso. Então a gente vê a galera não vendendo o Ethereum nesse momento. Depois que a BlackRock abrir e o ETF abrir, pode ser que sim, mas isso a gente tem aí até 60 dias, ou próximo desse valor aí, pelo menos mais um mês aí, para a SEC aprovar ou não os ETFs de Ethereum. Sendo os próximos capítulos, façam trades curtos nessas moedas, a gente está com o mercado muito pesado. Olhem aquela matriz de funding da CoinGlass, enquanto ela estiver vermelha, cuidado com trades. A tendência de alta não tem tendência de short. Nada se shorta antes de uma correção do mercado, dessa matriz começar a cair. Não tentem caçar topo, muito cuidado com isso. Então a tendência é para cima. A tendência, por enquanto, de todo o mercado é para cima. Tem um peso muito grande. A gente tem aí toda essa questão de ter um spread muito diferente quando o Open Interest está aberto. Então, assim, mercados futuros está super valorizado. Pode sim ter uma correção, mas cuidado, tentar caçar topo aí, porque a tendência no mercado é para cima. A tendência é de alta. Inegável isso já há algum tempo. Então, muito cuidado. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha, comenta, ajuda demais o canal. Agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço. Fiquem com Deus.